Dom de línguas. Existe o dom para falar a língua dos anjos? Não. Línguas estranhas são línguas estrangeiras. Trata-se do dom de falar línguas de outras nações, e não de falar línguas celestiais. O propósito do dom de línguas é propagar o evangelho a todas as nações do mundo, e não de sinalizar quem está batizado com o Espírito Santo, como as religiões dizem. No dia de Pentecostes, quando a igreja nasceu e foi batizada com o Espírito Santo, os discípulos, cada um por vez, receberam dons para falar nas línguas das pessoas de várias nações que estavam em Jerusalém. Não houveram línguas de anjos, nem traduções, mas os discípulos falaram diretamente nas diversas línguas dos ouvintes. Este é o verdadeiro dom de línguas dado pelo Espírito Santo à igreja. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que, não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos capítulo 2 versos 7 ao 11. João Batista batizou Israel com água, para ingressar no milênio, reino prometido a Abraão. Gênesis capítulo 22 versos 16 ao 18. Mas viria quem batizaria com o Espírito Santo. O milagre aconteceu, e toda a igreja, que nascera a partir do dia de Pentecostes, até ao seu futuro arrebatamento, estava batizada com o Espírito Santo, não havendo mais nenhum futuro batismo com o Espírito Santo para a igreja, pois este batismo foi para sempre. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Atos capítulo 1 verso 5. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João capítulo 14 versos 16 ao 18. Mas, quando vier o Consolador, Espírito Santo, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João capítulo 15 versos 26. Em 1 Coríntios capítulo 14 versos 2, Paulo não está se referindo à língua de anjos, mas disse que, quem fala a língua de outras nações, fala somente com Deus, pois os ouvintes não entenderão o que está sendo falado, já que não é o idioma nativo dos ouvintes, e por isso Paulo recomenda que só fale em línguas estrangeiras se houver intérpretes daquela língua estrangeira falada. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito do homem que fala mistérios, ninguém entende. 1 Coríntios capítulo 14 versos 2. Finalmente, Paulo explica acerca do uso desnecessário de falar línguas estrangeiras ao vento, dizendo, todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. 1 Coríntios capítulo 14 versos 19. Se um pregador, de repente, ao pregar, começar a falar em uma língua estrangeira, língua de outra nação, isto sim, poderá ser uma manifestação do dom de línguas, se no ambiente estiver algum ouvinte da outra língua falada, ou haja quem traduza, pois o Espírito, certamente, terá uma mensagem importante para alguém daquela língua. E, se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo, e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14 versos 27 ao 28. O dom de línguas é um sinal de Deus, mas a veracidade precisa ser verificada, pois se a língua estranha falada, e taxada de língua dos anjos, não puder ser verificada, já que tanto quem fala quanto quem interpreta pode mentir, então fornica quem fala e quem concorda sem conhecer o conteúdo. Entretanto, as línguas estrangeiras, línguas de outras nações, podem ser facilmente verificadas. Portanto, o embolar a língua ou pronunciar palavras desconexas,
como labachúria, e xerebecanto, entre outras, sob pretexto de língua dos anjos. Isso de forma alguma vem da parte de Deus, e ninguém poderá dizer amém, ao término da fala, já que ninguém sabe o que foi dito, nem do que se trata, e quem disser amém, poderá receber maldições em vez de bênçãos. Porque eu sei isto que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, pervertidas, enganosas, para atraírem os discípulos após si. Atos capítulo 20 versos 29 e 30.